Oi, gente, sejam bem-vindos ao Show da Polly. E hoje eu estou aqui, né, gente, pra trazer pra vocês um vídeo no formato diferente que eu nunca trouxe aqui pro canal, né? Que basicamente, gente, eu tô querendo fazer um vlog de leitura, né? Porque eu tô lendo um livro e aí eu tava pensando em me gravar, né, no decorrer dos próximos dias, toda vez comentando com vocês um pouquinho da minha leitura até eu concluir o livro, né? Eu nunca tinha feito vídeo nesse formato, mas eu já vi vários canais que fazem vídeo assim de vlog de leitura e eu acho incrível, né? Eu acho muito divertido, então eu queria experimentar aqui no canal, né? E o livro, né, gente, que eu tô lendo é esse aqui, né? A Merry Little Meet Cute, que foi um livro, né, que foi recomendado pela minha amiga e que eu acabei pegando na biblioteca aqui em Toronto, né? Então tem uma biblioteca pública aqui, né, no bairro onde eu tô morando. E aí um dia desses eu fui lá, né, tenho minha carteirinha e tal. E aí peguei esse livro aqui pra ler. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre ele. E olha aqui, né, gente, a capa, como eu falei, eu peguei ele na biblioteca, né, então é edição em inglês aqui, gringa. E o que acontece, né, gente, pela capa, vocês podem ver que é um romancezinho fofo, né, que se passa no Natal, né, inclusive tem umas coisas aqui, né, de filme, de gravação, porque ele também se passa nos bastidores de um filme de Natal, que é uma coisa muito legal, muito fofa. Sendo que, assim, gente, apesar da capa ser fofinha, esse livro, digamos que ele tem, assim, uma temática meio pesada. Uma breve sinopse, assim, né, gente, que eu posso contar pra vocês sobre esse livro é que, assim, aqui a gente vai ter uma protagonista, né, que, na verdade, gente, ela é uma atriz de filmes pornôs, né, e ela tem uma conta, né, num site chamado Closed Doors, né, que é basicamente como se fosse um OnlyFans. Então ela, né, faz esse tipo de vídeo, né, esse material adulto, assim, para publicar na internet, e esse é o trabalho dela, né, e ela, assim, é de um nicho super interessante também, né, trazendo representatividade aqui, porque como vocês podem ver, né, ela é uma protagonista gorda, né, então ela faz esse tipo de conteúdo de pornô plus size, né, uma coisa, assim, bem empoderada, assim, na visão dela, né, em relação à mulher e ao corpo e tudo mais, né, pra ela se sentir livre, pra ser como ela quiser. Enfim, ela tem toda uma visão diferente, né, a respeito da própria sexualidade dela, do corpo dela, da forma como ela usa o corpo dela, né, como uma forma de trabalho, né, uma forma de ganhar dinheiro, de pagar as contas, enfim. Então ela é uma personagem, assim, que é bem interessante, bem diferente de qualquer coisa que eu já li na minha vida, né. Mas então, gente, ela vai acabar, né, tendo que trabalhar numa comédia romântica de Natal, né, num filme que não é pornô. Então deixa eu explicar aqui melhor pra vocês, né, gente. Eu já comecei aqui a ler o livro, isso aqui é até o papelzinho pra eu lembrar a data que eu tenho que entregar, né, da biblioteca. E então, nesse livro aqui, a gente vai ver que essa menina, né, o nome dela como atriz pornô é Bianca Van Honey. E eu achei esse nome, gente, muito incrível e muito sensual, mas enfim. Ela acaba, né, que ela vai participar da produção desse filme aqui, né, esse aqui, como vocês podem ver, gente, é o local onde o filme está sendo gravado, né, o set de filmagens, que eles fizeram toda uma cidadezinha, né, na verdade é uma cidadezinha que existe, mas meio que é misturado coisas reais da cidade com coisas cenográficas, né, para eles construírem aquelas locações, aquelas ambientações, né, onde costumam se passar esses filmes de comédia romântica de Natal. Eu não sei se vocês já assistiram esse tipo de filme, né, gente, mas é um tipo de filme, assim, um gênero que é bem famosinho, e inclusive a minha mãe ama, ela é obcecada por filme de Natal, ela vê todos os filmes de Natal, né, então eu tenho um costume de, na minha casa, né, no Brasil, eu sempre vi a minha mãe assistindo esses filmes, né, eu nunca tive tanto costume de assistir, mas a minha mãe sempre assistiu. E então, né, gente, tem um canal, né, barra serviço de streaming, né, plataforma de streaming, que se chama Hopeflix, e que eles fazem esse tipo de filme fofinho de Natal, né, esse filme bem água com açúcar, de uns romancezinhos, coisa bem leve, bem tranquila e bem bonitinha, né, como já existe aqui no nosso mundo e muita gente adora. Sendo que eles iam fazer um filme, né, chamado Duke the Halls, que é basicamente, assim, uma história de uma moça, né, que ela está prestes a se casar no Natal, mas ela acaba fugindo do próprio casamento e ela não acredita no Natal, na mensagem do Natal, e ela acaba meio que viajando no tempo e ela vai, né, pro passado, ela se apaixona por um duque e ela vai ter uma aventura romântica que vai fazer ela aprender, né, o valor do Natal, o sentimento do Natal, o significado do Natal, enfim, aquela história bem clichê, né? Eles estavam fazendo um filme desse, né, eles estavam pretendendo fazer um filme desses, mas aí a atriz principal, né, que ia fazer o papel da protagonista, ela acaba sofrendo um acidente e ela não pode mais gravar o filme. E por causa disso, né, a gente vai ter aqui um rapaz chamado Ted, que ele é o produtor do filme, e ele fica responsável por encontrar alguém com urgência pra conseguir substituir ela, né, porque as filmagens estão prestes a começar, e esses filmes de Natal, né, gente, que eles são bem simplesinhos e tal, eles não têm muito tempo, assim, de gravação, não. Normalmente eles gravam, assim, tipo, um mês eles têm que gravar o filme logo todo. Então as coisas são super rápidas, tudo tem que ser super correndo, assim, porque logo depois essa cidadezinha já vai ser usada pra gravação de um outro filme. Então esse cara que é o Ted, ele precisa com urgência encontrar uma outra pessoa, né, pra substituir a atriz original que estava contratada pra fazer o projeto. Sendo que o que é que acontece, né, gente? Esse cara, né, esse Ted,
Ele também é conhecido na internet como Uncle Ray, ou seja, né, o tio Ray, e ele é um grande produtor de filme pornô. Ele tem, assim, tipo, como se fosse um estúdio dele, né? Ele faz filmes e tal. E aí, ele fica desesperado pra encontrar uma nova pessoa. E ele vai estar falando, né, com a diretora do filme. Tudo isso que eu tô falando agora pra vocês acontece no prólogo, né? O prólogo, ele é escrito em terceira pessoa. E a gente vai vendo as coisas, né, que estão acontecendo com esse Ted, né? Esse Uncle Ray. E aí, ele descobre tudo isso. Ele precisa, com urgência, encontrar uma nova pessoa pra substituir a outra atriz. Sendo que ele vai encontrar a diretora do filme. E ele acaba meio que misturando algumas pastas que ele tem, porque ele não quer que ninguém saiba que ele tem uma carreira na indústria pornô, né? Então, ele tem meio que duas carreiras separadas. Ele é o Ted, quando ele trabalha com filmes normais, e quando ele trabalha com filmes adultos, né, ele é conhecido como esse Uncle Ray, o tio Ray. Então, ele não quer que as pessoas saibam, né, que as duas pessoas são a mesma pessoa, ele não quer que saibam que ele tá trabalhando nessas duas indústrias, mas quando ele vai falar com a diretora, como ele mistura duas pastas, ela acaba abrindo uma pasta, e nessa pasta ela acaba vendo uma foto da Bianca Van Honey, que é essa personagem aqui. E ela fica tipo, nossa, adorei essa moça aqui, né? Eu gostei que ela é meio provocante, assim, porque a foto é um pouco sensual, que ela tá tirando, né? E também pelo fato dela ser uma mulher gorda e tudo mais, eu sinto que a diretora, né? Isso meio que fica subentendido, assim, no filme, que a diretora, ela quer fazer um filme que ele não seja só mais um clichê de Natal. Ela quer fazer uma coisa que tenha mais impacto, que tenha, né, uma coisa, assim, mais relevante pra ser falada. E ela acaba vendo, assim, que talvez ter uma personagem, né, plus size ali como protagonista, talvez seja uma forma dela quebrar o padrão e dela fazer um filme que vai ser diferente, que vai chamar a atenção de alguma forma, né, que vai ter uma representatividade, uma coisa, uma discussão assim diferente. Então ela fala, não, eu quero essa aqui pra ser minha atriz. E ele fica desesperado, né, porque ele fica pensando, gente, mas ela não é atriz de filme normal, né, ela é atriz de filme pornô, como é que eu vou fazer isso? Mas ele tá tão desesperado, com medo de perder o emprego, com medo de tudo, que ele acaba ligando pra Bianca Van Honey e ele fala, olha, tu vai participar desse filme, né? Vai conseguir que eu preciso de uma atriz, preciso de você. Mas então, né, gente? Essa Bianca Van Honey, né? Ela vai acabar indo trabalhar no filme. Ela vai usar o nome de Bee Hobbs, né? Então vai ser outro nome que ela vai ser chamada, né? Ninguém vai chamar ela de Bianca, só de Bee. E quando ela for lá, né? A gente acaba descobrindo, assim, na verdade, que ela sempre teve o sonho de ser atriz, ela sempre teve o sonho de ser famosa. Inclusive, eu amo, gente, que todos os capítulos aqui, né, eles têm um desenhozinho, né, e o nome do personagem que vai ser o foco de cada capítulo, né. Então, por exemplo, no prólogo, como eu falei, ele é escrito em terceira pessoa, mas o foco é no Ted, né, que ele é chamado de Uncle Ray quando ele faz os filmes lá pornô dele. Mas então, a gente vai ver que a Bee, né, ela sempre sonhou em ser famosa, em ser atriz, ela sempre gostou, né, de estar nos palcos, ela gostava de fazer teatro quando ela estava na escola e tudo mais, mas ela fala que ela nunca teve muito espaço, né, por ela ser uma garota gorda, então ela nunca conseguia ser protagonista, ela nunca conseguia ter um papel, assim, importante nas peças, então ela acaba aceitando, porque meio que era um sonho dela, conseguir ser famosa. E ela também fala, né, gente, na indústria pornô, ela não vai conseguir ter uma carreira pra sempre. Em algum momento, ela vai ser considerada, né, velha demais, entre aspas. Então, as pessoas não vão querer ver o conteúdo dela. Talvez ela não consiga continuar pagando as contas dela. Então, é bom ela ter um plano B, né, e voltar pra essa carreira que ela sempre sonhou quando ela era criança. Então, eu amo aqui, né, gente, que nesse capítulo é o capítulo que ela vai viajar, né, pra ir participar do filme. Por isso que a gente tem aqui, né, esse aeroporto. Mas esse livro, né, gente, ele é um romance. Então eu já preciso falar aqui pra vocês sobre o par romântico dela, que é um personagem, né, que ele também tem capítulos próprios dele, que é o Nolan Shaw. E aí, no caso da Bee e do Nolan, os dois, eles têm capítulos escritos em primeira pessoa. Então a gente vê tudo, né, sobre a perspectiva deles dentro da mente deles. E esse Nolan Shaw, gente, ele é muito engraçado porque, assim, ele é um cara super famoso porque ele fazia parte de uma boy band. Eu senti que a história dele lembra como se fosse uma mistura meio assim de Jonas Brothers com One Direction, sabe? Ele participou de um reality show e ele conseguiu fazer parte de uma banda, que foi uma banda bem famosinha quando ele era mais novo. Mas agora ele tá numa nova fase da carreira dele, ele tá com uns 30 anos, né? A banda meio que acabou, então, tipo, todo mundo tá trabalhando solo. E ele não tá com tanto dinheiro assim, sendo que ele tá com a mãe que tá doente, né? Ele tem uma irmã que ela é adolescente ainda, então ele meio que precisa ajudar a família, ele precisa pagar as contas, precisa fazer as coisas. Sendo que ele, na época que ele tava na boy band, né, na época que ele já era famosinho, ele era meio que um bad boy, né, ele era um garoto problema. Então ele se envolvia em polêmicas e tal, então tinha fofoca sobre ele, os paparazzi seguiam ele. E aí, por causa de algumas polêmicas, digamos que agora ele tá sendo meio que, assim, mal falado e mal visto, né, pelo público, assim, pelo mundo, a mídia e tudo mais. Então o pessoal não tá curtindo tanto ele. Então ele precisa meio que voltar a ter uma carreira
pra conseguir, né, ter dinheiro pra pagar as contas, né, pra ajudar a mãe, ajudar a irmã e tudo. Mas ele precisa também meio que fazer uma reabilitação da carreira dele, né, e mudar a forma como o público enxerga ele. Então ele acaba vendo a oportunidade, né, de trabalhar nesse filme de comédia romântica, Duke the Hall, como a coisa que vai salvar a carreira dele, né, ele sendo protagonista. Sendo que o que acontece é que, assim, ele vai pra lá e ele pensava que ia ser a outra atriz, a original, né, que tinha sido escalada originalmente, mas aí quando ele chega lá, ele descobre que eles vão mudar a atriz. Né? Acontece, né, gente, que quando ele olha quem é a atriz, ele fica passado, chocado, assim, passando mal, literalmente. Porque ele é, gente, ele assina o Closed Doors, né, que é o OnlyFans. Então, tipo, ele é inscrito do canal de OnlyFans que a Bianca Van Honey tem. E ele tem um super crush nela, um super tesão nela. Ele ama ela, ele é obcecado por ela, sabe? Ele sempre vê os vídeos dela, ele tem sonhos com ela, sabe? Ele tem um crush enorme nela. Então, quando ele chega nos bastidores do filme e ele vê que ela é a nova atriz, ele fica chocado. Sendo que, assim, ela não fala que ela é a Bianca Van Honey, ela tá usando o nome, né, de Bea Hobbs. Então, todo mundo age como se ela fosse uma atriz novata, que fez alguns filmes indies e coisa assim e tal. Né? Mas ele sabe, ele reconhece ela, ele fala, não, você é a minha crush do filme pornô. Sendo que ela, quando ela era adolescente, ela também era obcecada pela boy band que ele fazia parte, e ela tinha um crush nele. Então, os dois meio que eles já se gostam. Um é fã do outro, um é fã do trabalho do outro, mas eles não estão podendo falar isso abertamente, né? E eu já, assim, eu amei, gente, o momento que eles se veem pela primeira vez. Que, no caso, isso vai acontecer aqui, né? No capítulo 2, como vocês podem ver, mais uma vez tem uma ilustração, né, gente? Isso aqui é de uma partezinha dessa cidade cenográfica onde eles estão gravando. Então, a gente tem um capítulo do Nolan, que ele conta um pouquinho da história dele. E aí, ele acaba, né, encontrando ela nos bastidores do filme, que ela acaba de chegar. E ele fica super chocado, gente. E isso é muito legal, porque assim, eu ainda estou no início do livro, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois que a gente vê a reação dele a ela, a gente tem um capítulo 3, que é narrado por ela, né? Essa Toy Shop aqui, né, é uma loja de brinquedos, sendo que ela é cenográfica. Então, dentro, eles não estão vendendo realmente brinquedos. Dentro é o lugar onde eles estão trabalhando os figurinos, né? E aí, outra coisa que eu preciso contar pra vocês também, né, gente? É que o acidente que aconteceu, que fez com que a atriz principal original não pudesse participar do filme, também acabou, né, meio que machucando, assim, algumas pessoas que iam fazer parte da equipe dos bastidores do filme. Então, por causa disso, né, o produtor lá, o Ted, ele acaba também chamando mais pessoas da indústria pornô pra fazer parte da produção desse filme. Então, tem algumas pessoas, assim, feito... Aqui a gente vai ver que o figurinista do filme é um cara que faz os figurinos do filme pornô, sabe? Então, é muito engraçado, assim, você ver eles meio que tentando fazer parte de um filme normal, né, sendo que sem poder mostrar pra ninguém quem eles são de verdade, né? O passado deles de verdade, as coisas nas quais eles estão envolvidos, enfim. Então, gente, é muito, muito divertido. É muito engraçado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde eu tô. Né? Olha aqui, ó. Inclusive, gente, botei um negocinho da Shein como marcador, que eu achei bonitinho, que combina com o livro, que ele é rosa. E aqui eu já tô no capítulo 4, né, que vai voltar, assim, na perspectiva do Nolan. E eu quero muito ver, né, o que é que ele vai fazer aqui em relação a esse filme. No momento onde eu estou, né, na página, deixa eu ver de novo qual é a página que eu tô, na página 52, né, eles não começaram a gravar o filme ainda, né, eles só chegaram na cidadezinha, eles estão só se conhecendo e tudo mais. Ainda vai começar as filmagens, mas eu quero muito ver como vai ser isso, gente, porque vai ser muito engraçado ver eles gravando esse filme, né, os dois meio que tentando não mostrar de verdade quem eles são, né, não contar que um já conhece o outro, e esse crush, né, essa paixãozinha acontecendo. Tô achando, gente, esse vídeo muito, muito divertido. Mas então, é isso, né, gente? Hoje é o dia 2 de fevereiro, eu comecei a ler esse livro ontem, né, tá continuando hoje, e em breve, né, eu volto aqui nesse vídeo, continuando, né, esse vlog, pra mostrar pra vocês o que acontece nos próximos capítulos. Gente, meu Deus, eu acabei não conseguindo continuar esse vlog nos dias seguintes, né? Então hoje, basicamente assim, já é dia 7 de fevereiro, né? Já se passou vários dias. Mas também acontece, né, que a minha irmã, ela veio me visitar aqui em Toronto, né? Então ela tá agora no Canadá, então eu tô saindo com ela, algumas coisas assim. Por isso eu não tive tempo de parar pra gravar. Mas todo dia eu leio um pouquinho, né, gente? Já tô aqui, ó, basicamente quase no meio do livro, né? Acho que eu já li uns 40% do livro. E assim, gente, eu tô amando, tá muito, muito divertido. Então, né, basicamente assim, onde eu continuei lendo, né, a gente descobriu um pouco mais sobre os personagens, né, então, por exemplo, o Nolan, né, que é o rapazinho aqui, que ele é uma coisa meio inspirada, né, tipo One Direction, Jonas Brothers, uma coisa assim, a gente viu mais detalhes sobre a família dele, né, a gente entende, então, que tinha algum problema com a mãe dele que estava acontecendo, mas nos capítulos seguintes é que ele começa a explicar melhor o que é que estava acontecendo de fato, né? Então a gente vê assim que a mãe dele
não é que ela tá doente, assim, especificamente, mas ela tem questões que ela tá lidando, assim, na terapia, né, com psiquiatra, enfim, porque ela tem um transtorno de bipolaridade, né, então tem os momentos que ela tá bem, mas tem os momentos que ela tá muito mal, às vezes ela fica muito depressiva, né, e ela precisa de todo um tratamento, né, não só do psiquiatra em si, mas também dos remédios que ela precisa, né, tomar, e a gente sabe, né, gente, nos Estados Unidos não tem SUS, então aqui é tudo pagando, os remédios são caríssimos, né, e a gente entende que o Nolan, né, ele apesar de ter feito parte dessa banda, né, dessa boy band quando ele era mais jovem, ele agora não tem mais tanto dinheiro, né? Enfim, então ele tá trabalhando num teatro ali do bairro dele, né? A gente descobre também, gente, que ele amava teatro desde que ele era criança, né? Ele era meio que essa criança, assim, do teatro, que fazia peça, que fazia musical. E ele era amigo do Colum, né? Colum era o melhor amigo dele quando eles eram crianças, né? E os dois juntos fizeram parte dessa boy band, né? A mãe dele, inclusive, sempre apoiou super esse sonho dele, assim, das artes, do teatro, da música, da dança, da atuação e tudo. Então ela sempre ajudou bastante, né? E quando tava rolando o reality show pra ser criado uma boy band e tal, a gente vê que a mãe dele levou ele e esse amigo dele, Colum, pra participar. E eles acabaram ganhando junto com outro rapaz, né, que não era amigo deles antes, mas que ali eles fizeram o triozinho da banda, né? Então a gente vê aqui que esse terceiro rapaz é um pouco afastado, assim, deles, né? Eles não são amigos tão próximos assim. Mas eles ainda gostam, né, desse terceiro rapaz. O Nolan e o Colum, eles continuam sendo melhores amigos, né? Inclusive, a gente vê aqui eles trocando mensagens. E o Colum fala, olha, enquanto você tá aí gravando seu filme, eu vou ficar sempre olhando, né, a sua mãe. Enfim, vocês sabem que ela é muito importante pra mim. Porque eles têm uma relação, assim, muito forte desde que eles eram crianças, né? Então, o amigo dele, Colum, é muito legal, gente. Ele é muito fofinho. E ele também, depois que a banda acabou, ele começou um negócio, né, de pizza. Então ele tá conseguindo ali o seu sucessozinho, né, seu dinheirinho, né, com esse negócio dele de pizza. Já o Nolan, ele realmente tá mais flopado, né, por isso que ele precisa fazer essa questão do filme. Mas então, a gente vê, né, gente, ele se encontrando. E como eu falei pra vocês, acho que eu falei pra vocês na outra parte do vídeo, ele reconhece a Bee imediatamente, porque ele é um seguidor, assim, super fiel da Bianca Van Honey, que é a persona dela no site pornô que ela tem lá, a conta dela. Então ele reconhece ela na hora, e ele fica obcecado por ela, apaixonadíssimo por ela, porque ele acha ela a pessoa mais linda, mais gostosa, mais maravilhosa do mundo, né? E ela também fica, assim, meio chocada com ele, porque como eu falei, né, ela era super fã dessa boy band que ele fazia parte, né? Quando ela era adolescente, ela tinha até pôster dele e do resto do pessoal da banda no quarto dela, né? Então, assim, eles imediatamente já ficam, assim, loucos um pelo outro, mas eles estão tentando ser bastante profissionais, né? Então eles começam a gravar os filmes, e aí é muito legal, gente, porque logo a primeira cena de gravação que eles vão gravar já é uma das últimas cenas do filme que eles precisam dar um beijo, assim, super apaixonado. Então eles precisam se beijar ali, e o Nolan, ele fica, assim, louco. O que eu achei muito legal é que o capítulo do primeiro beijo é na visão dele. E eu tô achando muito legal, né, gente, ver certos momentos na visão dela e na visão dele. Eu tô achando a escrita muito legal, né? Os pensamentos dos personagens não parecem repetitivos, assim, não parece que você tá lendo a mesma coisa. Porque tem alguns autores que eles não sabem escrever múltiplas perspectivas em primeira pessoa. Posso citar aqui, por exemplo, a trilogia Divergente, que lá no último livro a gente tem, né, o ponto de vista do menino e da menina. E eu não acho que a escrita é boa, então você vê a mente deles parecer a mesma cabeça e você só sabe realmente quem é que tá narrando por causa do nomezinho que aparece no início do capítulo. Nesse livro aqui, o nomezinho dos personagens aparece no início do capítulo, mas mesmo se você não visse o nome, só de ler o texto, você já percebe quem é cada personagem, porque eles têm um jeito de pensar que é muito diferente. Inclusive, né, esse livro ele é escrito por duas autoras, então eu não sei se as duas escreveram tudo juntas, ou se elas dividiram, tipo, uma escrevia os capítulos da Bee e outra escrevia os capítulos do Nolan. Talvez elas tenham feito isso porque a escrita, o texto em si, a prosa, realmente é muito diferente, né, na visão de cada personagem. Eu achei isso super legal, né? E assim, gente, eu acho muito incrível que, assim, ele acha a Bee super gostosa, maravilhosa, linda, perfeita. E obviamente ele fica reparando no corpo dela e tal. Mas eu acho que a descrição dele em relação a como ele admira ela é uma coisa muito legal, muito fofa, né? Porque é uma coisa que você vê que ele realmente respeita ela, por mais que ele se interesse pelo corpo dela, a forma como ele vê ela também é muito respeitosa, né? Ele também nunca julga ela pelo fato da profissão dela, ele acha ela maravilhosa em tudo, sabe? Ele acha tudo dela incrível. Ele fica, meu Deus, não acredito que ela tá aqui, né? Ele fica se esforçando no máximo pra ser respeitoso com ela. Mas é uma tensão muito grande, né? Quando eles têm que se beijar, meu Deus, ele tá quase explodindo ali, né? E ela dá um beijo assim, ela não dá um beijo aquele cenográfico, né, gente? Porque ela tá se entregando muito ao papel, né? Ela tá muito animada ali, ela realmente entra no personagem, ela tá beijando esse cara que ela gostava desde a infância, né? E ela também tá acostumada com filmes mais 18, então ela acaba dando um beijo ali de língua nele, ele só falta morrer, ele fala que foi o beijo mais erótico da vida dele, e ela tá ali pensando que não é nada, né? Depois ela até tem uma conversazinha com a diretora, né, com a diretora e com a roteirista, elas falam, olha, assim, aquele beijo foi bom, mas assim, você não precisa fazer isso, tá? Até porque às vezes esses filmes aqui de Natal, normalmente eles são mais simples e tal, você não precisa fazer um beijo desse, assim, você pode fazer um beijo cenográfico, né, aquele que é sem língua, aquele que é só aquele beijo fingido. Ela fica toda envergonhada, tipo, meu Deus, não acredito que eu fiz isso no meu primeiro dia de gravação, já dando um beijo de língua no homem.
Mas, enfim, eles estão começando também a gente a ter uma amizade. Eu gostei que ele tá tentando ser muito respeitoso com ela, apesar dele já ter esse crush nela, assim, enorme, né? Então ele tenta conversar com ela como um parceiro realmente ali de cena, né? Então eles se encontram pra... por exemplo, tem um momento que eles se encontram pra ler o roteiro juntos, pra se preparar com as falas. E aí eles começam a conversar, aí ela acaba falando, né, que era fã da banda dele, ele descobre, ela pergunta coisa da banda. E aí que nessas conversas ele vai contando um pouco mais da infância dele também, ele conta da mãe, desse amigo dele, Colum, da banda, né, que os dois iam juntos para as coisas, eles faziam parte do teatro lá da escola, enfim. Aí ele fala, por exemplo, né, que ele foi o príncipe Eric na peça da Pequena Sereia da escola dele. Então tem umas coisas bem fofinhas. E o filme em si, as cenas também, né, gente? Tem várias coisas bem românticas que acontecem com ele. Feito, por exemplo, o filme que eles estão gravando é de um tal Duke, né? A personagem dela, ela é tipo dos tempos atuais, mas aí ela vai viajar pro passado, né? Ela viaja no tempo e vai pra encontrar esse Duke, né? Muito tempo atrás, e eles se apaixonam. Aí tem um momento no filme que eles vêm pro presente, então ele conhece o tempo dela também. E no fim, eles acabam decidindo ficar juntos. Se eu não me engano, eles contam, né, que no fim, ela é que decide ficar no passado junto com ele, ao invés de trazer ele pro presente, que ela não se sente muito bem no presente, né? Tipo, ela se sente mais ela mesma, assim, aquela coisa mais fantasiosa quando ela tá no passado, né? Que tem uma bruxa que faz uma maldição e faz ela viajar no tempo. Enfim, é uma história, assim, bem louca desse filme de Natal. Mas é bem divertido a gente ver eles gravando, eles falam, assim, né, da coisa das roupas, né? Do momento de maquiagem, deles têm que acordar cedo pra filmar. Tem muita coisa aqui que é bem a realidade realmente dos bastidores de um filme. Eu tô achando isso muito, muito legal, né? E tem uma cena, gente, que eles gravam que eu achei incrível, que é assim, quando ela vai levar ele, né, pra uma lanchonete nos tempos modernos, e ela começa a dar batata frita pra ele experimentar, e ele ama. E eles gravam uma cena meio aquela da Dama e o Vagabundo, sabe, que tem um macarrão que eles acabam se beijando. Eles gravam uma coisa dessa, sendo que é com a batatinha frita, né, que eles estão comendo assim, um comendo um lado, outro comendo do outro lado, até eles se beijarem. E aí pra eles é tipo muito horrível, assim, muito intenso, porque eles estão gostando um do outro, mas ao mesmo tempo eles precisam focar nesse filme. Eles estão muito focados no filme, especialmente porque a Bee, ela começa a sentir, né, gente, assim, que é uma carreira muito legal. Ela sempre teve o sonho de ser atriz, como eu falei, né, quando ela era criança e tal, ela sempre sonhou com isso, mas ela nunca tinha oportunidade por ser uma mulher gorda. E agora que ela tá tendo a oportunidade de ser uma protagonista, ter aquela coisa de faz a maquiagem, bota o cabelo dela, ela entra ali no papel, ela grava, ela tá gostando muito, muito, muito. Ela tá curtindo muito a experiência, mais do que ela imaginava, tá sendo muito incrível, né, e assim, até agora tá muito, muito divertido, e é essa, né, minha atualização do momento. Vou continuar lendo e depois eu volto aqui, né, pra fazer mais um trechinho do vídeo comentando as próximas coisas que vão acontecer. Gente, eu tô agora de volta, né, pra continuar aqui o meu vlog de leitura. E, gente, eu já li tantas páginas desse livro. Eu acho que na última vez que eu vim aqui pra falar com vocês, né, eu tava ali na página 100 e alguma coisa, tipo 170, 180, alguma coisa assim. Eu não tenho nem chegado na página 200 ainda. E agora, gente, eu já tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês, né, eu já tô na página 315, né, que aqui no início de capítulo não tem página, mas aqui vocês podem ver, né, 314 foi quando eu terminei o último capítulo. Então agora estou começando o capítulo 23, que vai começar na página, né, 315. E já aconteceu tanta coisa, já aconteceu muita coisa. Porque, basicamente, assim, desde a última vez que eu vim aqui pra conversar com vocês, eu acho que eu li, tipo, umas 150 páginas, 100 e poucas páginas. Sendo que, ó, vocês podem ver, eu já tô aqui bem pertinho do fim, né? E de ontem pra hoje eu li 100 páginas. Então, a cada dia eu tava lendo um pouquinho, mas quando foi de ontem pra hoje, eu já li, né, várias páginas aqui desse livro. E, assim, incrível. Só queria dizer pra vocês, né, que finalmente nós tivemos, né, eles começaram a se pegar, finalmente, né? Até então a gente tava vendo que tava rolando o climão, né? Eles estavam se atraindo um pelo outro, mas não tinha acontecido nada ainda. Até um dia, né, gente, que eles vão gravar uma cena, né? E quando eles estão lá no set de filmagens e tal, né, já prestes a gravar a cena, a atriz, né, a Bee, ela não apareceu. Então todo mundo fica, meu Deus, cadê a Bee? Cadê a Bee? Cadê ela? E aí, né, o Nolan, ele fala, não, gente, deixa eu ir procurar ela e eu trago ela pra cá. Aí ele vai lá pra parte onde tá, né, tipo, os figurinos e tal. E o Luca, né, que é o rapaz que cuida dos figurinos aqui nessa história, ele não está presente nesse dia, acabou acontecendo um negócio, né? Eu não lembro, gente, agora se eu já falei pra vocês nas outras partes desse vídeo, não. Mas tem meio que uma subtrama ali de um romancezinho entre o filho do Ted, que é o produtor do filme, que ele se chama Angel, se eu não me engano. E ele, né, tá afim do Luca, que é o cara que, no caso, é o que faz, né, o figurino do filme e tudo mais. Então tem essa historiazinha, né, que está rolando aqui, meio que, tipo, de segundo plano, né, esse romance. Então eles acabaram ficando na noite anterior, e aí o figurinista, né, o Luca, ele ficou todo, assim, nervoso, não sei o que, ele acabou perdendo o horário de trabalho, ele não foi trabalhar. E aí o Nolan, ele vai, gente, pra essa parte, né, dos figurinos e tal.
E ele encontra, né, a Bee, ela meio que toda confusa ali com o figurino dela, que ela não tava conseguindo vestir sozinha, né? Especialmente porque a roupa tinha um corset, assim, tal, que a pessoa precisava amarrar por trás, ela não tava conseguindo amarrar. E aí ela pede pra ele ajudar ela com essa roupa, né? Então ele começa a amarrar lá o corset dela, né, e tudo mais. E aí depois ela pede ajuda também pra botar as meias, ele vai botando as meias na perna dela, né? Sendo que, assim, quando ele tá colocando as meias nela, acaba que o climão fica uma coisa, assim, muito louca, e nenhum dos dois acaba se controlando, então ele acaba beijando as coxas dela, sabe? Então, assim, a partir daí a gente começa, ele já começa a ficar se pegando, já começa a se esfregando por lá, sendo que eles não podem ficar juntos, né? Então eles ficam, meu Deus, a gente não vai mais ficar juntos, a gente não pode mais fazer isso de jeito nenhum. Sendo que os dois ficam muito chocados, porque ele percebe que ela tava desejando muito ele, e ela percebe também, né, que ele tava desejando muito ela, que era uma coisa que eles não imaginavam até então, tipo, eles tinham um fascínio um pelo outro, mas eles não imaginavam que o outro também tinha esse interesse de volta. Né? E a partir daí, gente, as coisas vão acontecendo, as coisas vão ficando mais piquentes, eles vão ficando mais picantes também, mais sensuais, assim, entre eles dois. A gente vê que eles basicamente começam a ter uma amizade colorida, né, nos bastidores aqui do filme. Então eles ficam se pegando diversas vezes, enfim. Uma coisa que eu acho que eu não cheguei a comentar nas outras partes do vídeo, mas que eu acho interessante a gente comentar agora, é que ambos os personagens, eles são bissexuais, né, isso é comentado no decorrer do livro, então eles falam um pouco, né, de outras experiências que eles tiveram, né, da Bee com homens e mulheres, e do próprio Nolan com homens e mulheres também, então isso acaba trazendo uma coisa assim, um sabor, mais um tempero a mais em certas cenas, né, em certas coisas que eles pensam e que eles falam, né, como por exemplo, tem uma hora que ele vai no quarto da Bee, e aí ela abre, né, tipo a mala dela, enfim, e tem um bando de dildo, um bando de coisa, um bando de instrumentos que a amiga dela convenceu ela a levar pra ela fazer esse filme, apesar do filme não ser nada mais 18, né? Mas ela fala, você não pode sair sem seus instrumentos, né? Porque vai que você precisa. E aí, quando ele vê, né, eu gosto que esse capítulo que ele acaba vendo a mala dela, tá escrito em primeira pessoa na visão dele, né? Então ele fala, nossa, ele fica vendo aqueles objetos, fica pensando nele usar nela e nela usar nele, né? Então eu achei que isso trouxe uma coisa um pouco diferente, assim, em relação à dinâmica dos personagens, né? E a dinâmica sexual dos personagens também. Eu achei que isso foi bastante legal, né? E a química dele, gente, maravilhosa. Uma coisa que eu acho incrível, assim, é que no próprio texto, eles também vão comentando, né? Pra própria Bee, especialmente, né? A Bianca Van Honey, como é diferente pra ela os momentos que ela tá com ele, né? E os momentos que ela tava gravando os filmes mais 18 dela, porque normalmente ela sempre tinha que se preocupar muito, assim, com o ângulo, com a performance, né? Pra ser uma coisa que fosse legal de ser vista pelos outros, que fosse excitante para os outros. Mas aqui, né, quando ela tá com ele, ela acaba se libertando pra fazer uma coisa que é muito voltada pra ela, que ela não tá com essa, como é que pode dizer assim, com essa pressão de parecer perfeita pras câmeras, de parecer bonita pras câmeras. Então ela só se entrega. E por causa disso, né, todos os momentos de intimidade entre os dois personagens acaba sendo muito divertido. Você vê que eles estão se divertindo, que é uma coisa leve, que é uma coisa engraçada, sabe? Inclusive, a primeira vez eu acho que eles fazem sexo aqui, inclusive eles acabam caindo da cama. Então tem umas coisas meio assim, mas que eu acho que dentro do próprio texto tem uma razão para acontecer da forma como acontece, sabe? É como se fosse realmente assim mostrando a diferença que é pra ela da experiência de ficar com pessoas na frente das câmeras pra fazer os filmes mais 18 e o conteúdo do OnlyFans dela, né, que aqui se chama Closed Doors, mas também, né, o lado dele também eu acho assim que por ele ser um popstar, né, e enfim, quando ele era mais novo, todo mundo queria pegar ele era super pegador, ele era o cara meio bad boy da banda, então a gente vê também que tinha muito essa coisa assim, de interesse em relação a ele. Mas ela, apesar dela também ser fã dele, a gente vê que eles têm como se fosse uma dinâmica assim meio que de igual para igual, porque do mesmo jeito que ela é fã dele, ele também é fã dela. Sendo que eles estão trabalhando no mesmo filme, então eles têm aquele respeito mútuo, assim, tipo de colegas de trabalho. Então, de certa forma, eles se veem como iguais, né, então tem aquela admiração, mas ao mesmo tempo não tem aquela coisa assim de colocar um ou outro num pedestal, sabe? Eles ficam tentando se entender, né? E realmente conhecer como é o outro e o corpo do outro, enfim, o que o outro gosta. Então, são cenas muito divertidas, né? Você vai cada vez se apaixonando mais e mais pelo estilo desses personagens, né? Mas também, gente, começa a ter mais drama também rolando. Né? A partir do momento do livro que eles começam a ficar, a gente tem várias cenas, né, de sexo deles aqui, mas continua, né, tendo as gravações dos filmes, os bastidores, então tem um dramazinho, por exemplo. Tem um momento que eles têm que gravar uma cena com um cavalo, e o Nolan, ele é ótimo, né, montando no cavalo, enfim, mas a Bea, ela morre de medo, então tem toda uma historinha, assim, rapidinha, né, dela tendo que se preparar pra fazer um treino, pra andar de cavalo, pra gravar uma cena e tudo mais, mas aí, gente, acontece um babado. Eu falei pra vocês, né, que a mãe do Nolan, ela tinha, né, um transtorno de bipolaridade, enfim, ele tava tentando cuidar dela, né, tentando juntar dinheiro e tudo mais pra conseguir pagar o tratamento dela, pagar os remédios dela, enfim, então essa era a principal preocupação dele. Sendo que acontece, né, que por causa disso, ele tá muito preocupado em ter deixado a mãe só, e dela ter alguma crise, dela passar mal, enfim. Então, ele acaba ficando sempre com o celular enquanto ele está filmando. Sendo que isso é uma coisa absurda, ninguém pode fazer isso num filme. E no próprio livro eles reconhecem, né, gente, que você não deveria fazer isso aqui nos bastidores de um filme. Mas ele acaba levando, né, ele deixa ali o celular dele e fica no bolso, né, dentro do figurino do personagem. Mas aí, quando eles estão gravando a cena do cavalo,
a irmã dele acaba ligando porque a mãe dele se acidentou, né? A mãe parece que ela tá com um problema. Eles não chegam aqui até o momento que eu tô descobrindo exatamente qual foi esse problema que a mãe teve, mas eles falam assim que ela tava com algum problema pélvico, né? Que tava dando dor nela, mas ela não tinha falado isso para o filho dela, né? Porque ela não queria que as outras pessoas se preocupassem, não queria que o povo resolvesse, então ela não falou, ela tava com essa dor. E por causa disso, um dia que ela tá numa lojinha ali no supermercado, alguma coisa, no estacionamento, ela acaba desmaiando, porque a dor fica muito intensa, ela desmaia ali. E aí, a menininha adolescente, que é a irmã do Nolan, ela fica desesperada pra cuidar da mãe sozinha. Então, obviamente, ela acaba ligando pro irmão pra avisar o que aconteceu, né? Sendo que está no meio da cena do cavalo, né, gente? Então, ele, no meio da gravação, ele simplesmente interrompe tudo, pega o celular, começa a atender e vai embora. E fica todo mundo assim, a diretora, o roteirista, todo mundo ali nos bastidores, fica, meu Deus, chocado com a atitude dele, né? E a própria Bia, ela fica meio insegura também, porque ela tava com muito medo, ele tinha prometido pra ela que ele ia ficar ali junto com ela, apoiando ela. Porque, enfim, né, gente, eles têm uma amizade, assim, muito grande, né? E eu gosto que esse romance aqui, ele vai sendo criado de uma forma que não é tão idealizada. Eu acho que, inclusive, algumas pessoas podem ver e, às vezes, elas podem pensar mais que é uma história entre melhores amigos do que realmente uma história romântica, porque eles não têm aquela coisa, assim, exagerada, pelo menos até agora, de, meu Deus, eu morreria por ele, eu vou morrer por ela. Aquela coisa, assim, que normalmente o pessoal tá mais acostumado em livros de romance, que tem aquela coisa hiper dramática em relação aos sentimentos. Mas aqui, eu acho que esse livro, né, apesar dele ser uma comédia e em alguns momentos serem bobinhos, eu sinto que, de modo geral, ele é um texto muito maduro, sabe? A forma como ele é escrito e como os personagens são explorados. Então, acho que não tem muita essa forçação, assim, esse exagero da forma como um vê o outro. É uma coisa muito natural, muito verdadeira. Então, eles têm muito a relação quase como se fosse de amizade mesmo, sabe? De carinho muito um pelo outro. Então, é uma coisa, assim, que é mais natural a forma como vai acontecendo. Então, ela se sente meio insegura, assim, meio triste quando ele meio que abandona ela ali. E aí, gente, vem uma ventania, acaba derrubando as coisas. E aí, o cavalo que ela tá, ele começa a endoidar, o cavalo começa a correr, ela cai do cavalo, se acidenta, sendo que ele não tá lá pra ajudar ela, ela acaba indo pro hospital. Aí acaba tendo outra trama também, que a gente tem uma amiga dela chamada Sunny, que é uma amiga que a gente conhece lá no início, quando ela descobre que ela foi chamada pra fazer esse filme, né? Essa amiga dela chamada Sunny agora, ela vai trabalhar nesse filme aqui, porque a antiga maquiadora, ela vai ter um negócio lá com os gatos dela. Enfim, uma subtrama assim, toda louca que a gente tem dessa maquiadora. Mas a maquiadora foi embora, então eles precisam de uma nova pessoa pra trabalhar fazendo a maquiagem e chamam a amiga dela, Sunny. Aí a amiga dela, Sunny, vai lá, encontra ela, né, quando ela tá hospitalizada, assim, dormindo e tal, elas conversam. Aí o Nolan acaba descobrindo o que aconteceu. Depois que ele fala com a irmã, depois que ele resolve a questão da mãe, enfim, ele vai tentar procurar a Bia. Ele não sabia que ela tinha se acidentado, porque ele tava tão focado na mãe que ele não viu o acidente acontecer. Aí ele sai correndo, pergunta por ela, e aí a Sunny fala, não, você não vai ver ela não, que você não merece ela não, que você é ridículo, não sei o quê. Então, quando a Bia acorda, o Nolan não tá lá. Então ela começa a ficar muito insegura, não sei o quê, ela fica bem nervosa e tal. Então começa a rolar uns dramazinhos, sabe? Uns dramazinhos que são legais. Inclusive a gente tem aqui também, eu até esqueci o nome dela, gente, eu acho que é Shelley, o nome dessa personagem, né? Que ela é tipo a agente, né, do Nolan. Que é essa personagem aqui, deixa eu ver se esse é o nome dela mesmo, gente. Mas enfim, é Steph, na verdade. Steph, ela é a agente do Nolan, que ela tá querendo que ele faça esse filme, né, pra ele recuperar a carreira. E até então, a gente via muito essa personagem, né, ela ser citada em ligações e mensagens que ela trocava com o Nolan e tal. Mas essa personagem acaba decidindo ir para os bastidores do filme. A mesma coisa vai acontecer com o Ted, que é aquele tio Ray, né, que é o produtor lá, tanto do filme de Natal quanto do filme pornô, mas ninguém sabe que ele produz esses dois tipos de filme. Ele aparece no início aqui do livro, mas ele não tá presente nas gravações do filme, sendo que ele acaba indo viajando pra lá. Então ele chega nos bastidores, já começa a ter mais tensão, porque ele também não pode saber que a Bee tá ficando com o Nolan, né? A agente do Nolan não pode saber que ele tá ficando com a Bee. E ainda por cima chegou, né, essa Sunny, que é amiga da Bee também. Então tá cheio de gente chegando ali. Eles já estão na segunda semana de gravação do filme. Eles estão chegando perto de cenas muito importantes do filme, né? De finalizar, de concluir as filmagens. Então tá com muita treta acontecendo e os dois não conseguem ficar um longe do outro. Porque, como eu falei, gente, o sentimento entre eles está crescendo muito, né? Eles estão se tornando muito amigos, muito apaixonados um pelo outro, sabe? Eles também estão querendo o tempo todo se pegar. Então é uma coisa que tá ficando muito intensa, mas eles precisam esconder de todo mundo. E cada vez mais pessoas estão meio que observando essa questão, assim, essa interação deles e suspeitando que tem coisa estranha aí. Mas, gente, o grande babado mesmo, assim, já tem vários babados, pelo que vocês puderem ver, né? Mas o grande babado é um cara, que ele é o Dominic. Deixa eu ver se eu encontro. Gente, eu esqueço o nome dos personagens, que eu tô lendo tão rápido. Mas é o Dominic, esse personagem, que ele é meio que um Léo Dias, digamos assim. Ele é um fofoqueiro da internet e meio paparazzi, assim. Ele tem um canal na internet, sabe? Ele posta coisa também em blog, enfim. E ele é um fofoqueiro. E ele meio que esteve envolvido num caos do passado, né, que fez com que o Nolan meio que destruísse a sua própria carreira, né? Teve várias coisas que ele fazia por ele ser bad boy, mas um acontecimento específico, né, foi o que mais ajudou pra meio que destruir a carreira dele enquanto cantor, né, no passado, quando ele era mais novinho. E esse cara odeia o Nolan. E esse cara, gente, ele chega nos bastidores do filme aqui e ele vê o Nolan com a Bee, ele saindo assim, acho que é pra esquiar, alguma coisa assim, na neve, né?
E aí o cara começa a observar e fica tipo, interessante, o que é isso aqui que vocês estão fazendo, né? Quem é essa moça aqui com quem você está trabalhando nesse filme, né? Você está dando em cima dela também, porque a gente sabe que você é um perigo, né, Nolan? Então assim, ele começa a causar. Eu odeio esse homem, mas já amo a presença dele aqui, porque eu sei que ele vai trazer muita intriga, né? Então ele está assim, ele tá destinado, gente, esse cara tá focado em destruir a carreira do Nolan, então ele quer descobrir alguma coisa. E aí é que a relação do Nolan e da Bea começa meio que dar uma esfriada. Não é esfriada no sentido que eles não estão se pegando, nesse sentido continua muito quente, mas eu falo esfriado no sentido assim de que eles começam a entender mais sobre o perigo que é isso para todo mundo. Porque se descobrirem a relação deles, né, isso vai destruir a carreira do Nolan, que vai impedir ele de conseguir, né, ganhar mais dinheiro e ter um trabalho assim mais fixo para ajudar sua mãe, ajudar sua irmã, enfim, né? E pra Bea vai meio que acabar com tudo pra ela, porque ela tá amando essa coisa de gravar filme, ela tá muito apaixonada pela experiência do set de filmagem, de ser uma atriz, sabe, de usar os figurinos, enfim. Então tá sendo uma coisa assim bem babadeira pra ela, porque ela tá amando tudo, ela tá adorando, ela tá pensando, nossa, e como é que vai ser minha vida depois desse filme? Será que eu vou só voltar a ser uma atriz de filme mais 18? Porque ela fala que ela gosta desse trabalho dela, sabe? Foi um trabalho que ajudou ela por muito tempo, que ela conseguiu dinheiro, conseguiu pagar as contas dela, então ela tem orgulho desse trabalho que ela fez, mas ao mesmo tempo ela pensa no futuro, né? Que ela fala, não posso fazer esse filme mais 18 pelo resto da minha vida, até porque em algum momento eu vou envelhecer, as pessoas talvez não queiram mais ver meu vídeo, então eu preciso de um plano B, né? E essa coisa de filmar, dela ser uma atriz de filmes normais, né? Filmes tradicionais, é algo que tá deixando ela muito feliz, é a realização de um sonho de infância, então ela tá levando isso muito a sério, né? E ainda por cima, o próprio produtor, né, o Ted, né, que é o Tio Ray, quando ele faz o filme pornô dele, ele também tá querendo dinheiro pra conseguir pagar a faculdade dos filhos, pagar as contas também, porque a vida de ninguém aqui é fácil, né? Apesar de ser uma gravação de um filme, a gente pensa assim, Hollywood, né, glamour e tal. Ninguém que tá participando desse projeto aqui, desse filme, são pessoas que têm a vida ganha, né? Todo mundo tá tendo a sua carreira em jogo, porque, por exemplo, a diretora desse filme aqui, ela é como se fosse uma menina que ela ficou famosa quando era jovem. Sabe, tipo, Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez, enfim. Então, ela fazia parte desses programas, tipo Nickelodeon, Disney Channel e tal. Então, ela era famosinha desde que ela era jovem. E ela já participou de filmes como atriz, já participou de vários projetos. Mas essa é a primeira vez que ela tá sendo diretora sozinha de um filme, né? Então, vai ser o início da carreira dela, né, enquanto cineasta. Então, é uma coisa que ela também leva muito a sério. Então, é muita coisa que está em jogo, eles estão com muito medo, né, de tudo dar errado. E aí acontece, né, gente, que esse fofoqueiro, né, ele começa a querer ver mais podres, assim, do Nolan e também do passado dele com a banda. Então acaba, gente, que um colega dele da banda, o Callum, né, eu acho que eu falei pra vocês do Callum na outra parte do vídeo, né, na parte anterior, que era um amigo do Nolan ainda, que era o segundo carinha lá da banda, né, que era um trio. E aí, esse amigo do Nolan, ele acaba tendo, gente, uma sextape vazada na internet. E isso começa a causar muita coisa. Porque o Nolan, ele era o bad boy do grupo e ele meio que tava tentando, né, limpar a sua imagem. Mas aí um cara que nem era o bad boy do grupo, já teve a sua imagem, né, meio que corrompida pela internet. Todo mundo já tá falando mal dele. Aí o povo fala, nossa, se esse cara que é bonzinho tá assim, imagina o Nolan. Vamos ver os podres do Nolan, vamos ver se o Nolan realmente se recuperou, vamos ver o que tá acontecendo com ele. E aí o Dominic chegando nas gravações do filme, a gente vendo, realmente as coisas vão piorar muito. E aí, outra coisa, né? A irmã do Nolan, gente, ela acaba fazendo uma conta no Instagram, que é uma conta meio que anônima, ela não coloca o nome dela, mas ela vai relatando várias coisas que acontecem no dia a dia dela. Então, nisso, ela acaba falando também da dificuldade que foi quando a mãe dela desmaiou, né? Dos problemas que a mãe tem, enfim. Então, ela acaba postando isso na internet. Sendo que, como o pessoal tá procurando podres do Nolan na internet, o pessoal acaba encontrando essa conta da irmã dele, descobre que é da irmã dele e começa a colocar, né, nas notícias, nos jornais, na televisão, todo mundo falando do transtorno de bipolaridade que a mãe dele tem. E ele fala aqui, né, que são umas coisas, assim, bem capacitistas, né, bem horríveis, que eles estão fazendo, assim, que as pessoas têm respeito nenhum pela questão de saúde mental, né, de pessoas neuroatípicas, enfim. Então as pessoas estão falando várias coisas absurdas na internet, né, sobre ele, sobre a mãe dele, sobre a irmã dele. Então ele tá sendo muito exposto, né, e ele precisa meio que limpar essa imagem dele, como eu já falei, né. E agora que a agente dele tá aqui com ele, né, a Shelley, ela também tá nos bastidores do filme, ela fala, não, vamos fazer aqui uma entrevista, não sei o quê. Então ele faz uma entrevista pra tentar meio que limpar a imagem dele, né, pra tentar falar que não é justo as pessoas irem atrás da mãe e da irmã dele, porque ele pode ser famoso, mas a mãe e a irmã não são, né? E ele também traz de volta uma moça que estava relacionada a uma polêmica dele do passado, traz ela de volta pra conversar sobre isso, dizer que as pessoas entenderam errado, enfim. Sendo que nessa entrevista, né, o Dominic, ele quer muito causar intriga. Então, como ele já viu, né, o Nolan e a Bea interagindo,
ele acaba meio querendo causar com isso. E fala, não, e essa moça aqui que você tá trabalhando nesse filme? E as questões dela aqui? E aí o Nolan já se desespera, porque fala, meu Deus, e se esse fofoqueiro começar a se meter, descobrir que eu tô ficando com ela? E pior ainda, descobrir que ela é uma atriz pornô e postar isso na internet. Vai destruir a carreira de todo mundo, vai destruir a carreira dele, vai acabar com o filme, vai acabar com a carreira dela, vai acabar com a carreira do produtor, vai acabar com a carreira da diretora, vai ser um caos, né? Mas esse fofoqueiro, ele está destinado, gente, ele quer muito resolver essa questão. E nessa parte que eu tô agora, né, gente, na página 314, basicamente assim, foi isso que aconteceu. A gente vê que tá num momento assim de muita tensão. Coisas ruins estão prestes a acontecer aqui nesse livro. A gente já sabe que alguma bomba vai acabar rolando, né? E o Nolan e a Bea, eles acabaram, né, eles tiveram mais um momento de pegação aqui, né, dos bastidores do filme. Que esse capítulo, inclusive, é na mente da Bea, e ela mesma fala que ela tá sentindo uma sensação, assim, de despedida, porque ela fala, eu não sei como a gente vai fazer esse relacionamento funcionar depois que esse filme terminar, né, com a carreira que eu tenho, com a carreira que ele quer, até porque a limpeza de imagem dele não vai durar só esse filme, ele vai ter que continuar anos limpando a imagem da carreira dele. Então, se ele começar a namorar uma atriz pornô, tipo, acabou tudo, né, o pessoal vai ficar atacando ele. A gente sabe que o pessoal dos Estados Unidos, né, é bem tradicional, assim, bem conservador e tal, então vai ser uma grande polêmica, eles não sabem como eles vão ficar juntos. E aí ela tava gravando uma cena que ela tava com vestido de noiva, e ela fala que nunca se imaginou casando e tal. Mas agora que ela tava com o Nolan e tal, e ela gravou a cena, ela com o vestido, ela se sentiu tão bonita naquele vestido, enfim, ela começa a ficar meio emocionada. E ele vestido de Duque também, então eles acabam tendo uma pegação, gente, na igreja cenográfica. Pois é, na igreja. E eles dois vestidos, né, ele com a roupa de Duque e ela vestida com um vestido de noiva, né, então eles se pegam lá. Esse foi o último capítulo que eu li, e basicamente, como eu falei, essa pegação deles tem um sentimento, assim, de despedida, porque nenhum dos dois sabe como fazer esse relacionamento funcionar a longo prazo, né, depois de tudo que aconteceu. Mas enfim, né, gente, muito bom esse livro. Muito bom mesmo. Acho que falta só, tipo, umas 100 páginas pra eu terminar. E depois eu volto aqui, né, pra continuar conversando com vocês. Estou de volta, gente, pra concluir esse vlog aqui, né? Finalmente terminei de ler a Merry Little Meet Cute. Na verdade, já faz um tempinho, né, que eu terminei de ler. Mas antes de eu falar sobre isso, eu só queria dizer pra vocês, né, gente, uma informação que quando eu comecei a gravar esse vlog, eu não sabia ainda, né? Eu acabei pesquisando e só agora foi que eu realmente encontrei. Que é o fato de que esse livro, gente, ele foi sim traduzido e publicado, né, em português no Brasil. Eu tava em dúvida se esse livro, né, ele tava disponível no Brasil ou não, porque o título, ele é bastante diferente, né, enfim. Então eu acabei demorando um pouquinho pra encontrar, mas acabei encontrando. Ele foi sim lançado no Brasil com o título de Um Encontro Não Tão Secreto, né, e a capa é um pouco parecida, né. Eu achei que os elementos visuais e também textuais, eles ficaram melhor distribuídos na versão gringa, né, da capa, mas a capa brasileira meio que tem, assim, os mesmos elementos, né, então é bonitinho também. E eu recomendo muito, né, gente, que vocês procurem essa versão brasileira do livro. Eu não posso falar, né, como tá a tradução, enfim, porque eu não tenho muito conhecimento técnico sobre tradução, né, e também porque eu não li a versão em português, mas eu devo dizer pra vocês, né, que a versão em inglês foi muito, muito legal, então eu acho que em português vai valer muito a pena ler esse livro também, né, porque a escrita é bastante legal. Mas enfim, né, vamos falar sobre a história em si, gente. Eu amei muito, né, a conclusão dessa trama aqui. Eu tinha falado pra vocês na última parte do vídeo, né, que tinha chegado um tal de Dominic, que era meio que um Léo Dias, um fofoqueiro geral ali de Hollywood, né, e exatamente como eu imaginava que ia acontecer, né, a chegada desse cara meio que começa a causar muitas tretas, né, ele acaba liberando, né, na mídia e na internet, enfim, as verdades sobre a nossa protagonista, né, a Bea Hobbs. E o nosso outro protagonista, o Nolan, ele acaba ficando muito chocado com tudo aquilo que acontece, né, com a repercussão que tudo aquilo vai ter. E isso meio que acaba colocando ali em jogo a relação deles, né, e também o trabalho deles, e o futuro deles, e o futuro de todo mundo que tá envolvido no filme, né. Como eu falei pra vocês, que a gente tem aqui a diretora, que ela era já uma atriz quando ela era criança e não sei o quê, e agora ela vai fazer um filme, e a namorada dela é a roteirista, aí tem um cara que é o produtor, e aí meio que todo mundo tá tendo seu futuro em jogo agora que essa verdade foi revelada. A ideia, né, gente, de você fazer um vlog de leitura é exatamente de você ir meio que contando, assim, o passo a passo da sua leitura e meio que mostrando, né, compartilhando a sua experiência de leitura, mas ao mesmo tempo eu acho que é um tipo de vídeo que a gente deveria não dar tantos spoilers assim, meio que pra mostrar a vibe do livro, mas não necessariamente, né, pra estragar surpresas. Então eu não queria dizer pra vocês exatamente o que acontece no final, né, mas basicamente a gente vai ter essa revelação, né, desse segredo, que todo mundo já sabia que ia ter um momento que essa história seria revelada, né, gente? Toda história, todo livro, todo filme, se tem um segredo é porque em algum momento isso vai ser revelado, e o que a gente quer ver é as consequências dessa revelação. E o que eu queria dizer é que, assim, as consequências, né, e as repercussões que essa revelação sobre a Bea Hobbs acaba tendo são muito bem interessantes, né, muito bem escritas, muito bem feitas, e que eu acho que é legal, assim, que
cada personagem, cada núcleo, né, acaba respondendo, né, a essa revelação de uma forma diferente. Então, eu achei que isso foi muito interessante, especialmente por ser um assunto que é bastante delicado, não só por ser, né, esse segredo que a personagem estava escondendo, mas por ser uma coisa que a gente sabe que é um tabu, né, que é da pessoa trabalhar com filmes eróticos, né, com filmes sensuais, filmes pornográficos, enfim, ela tem um OnlyFans, né, ela tem essa coisa, né, de vender, de certa forma, o seu corpo e a sua intimidade como uma forma de trabalho, né, isso é uma coisa que a gente discute muito, se isso é certo, se isso é errado, se mulheres fazerem isso é empoderador ou não, né? Então é um assunto que é realmente bastante complexo e eu achei, gente, que no livro isso foi trabalhado de uma forma muito legal, né? A reação de todo mundo, o que cada um falou sobre isso, como cada um agiu depois que teve essa revelação, né? Eu achei muito, muito bem feito. E assim, né, gente, quando eu falo das revelações, né, e das reações das pessoas, eu não tô falando apenas dos personagens que estão diretamente envolvidos no filme, né? Feito como eu falei, diretora, roteirista, né, o pessoal de figurino, produtor, enfim, não tô falando só dessas pessoas, né, e também dos familiares dos protagonistas, mas também, o que eu acho legal, é que a gente vê um pouco da reação das pessoas da mídia, e eu achei isso muito interessante, né? Tem vários momentos aqui no livro que eles mostram os personagens, eles entrando no Twitter e vendo a repercussão de tudo que tá acontecendo. E eu achei isso muito legal, porque eu sou uma pessoa dessa que tá ali nas redes sociais, né? Eu uso muito, gente, o Twitter, né? Enfim, tô sempre comentando os babados dos filmes, as notícias, as fofocas, as revelações, que tal filme aconteceu, tal filme foi cancelado, aconteceu isso nos bastidores, aconteceu aquilo. E todo mundo tá opinando, todo mundo tá fazendo barraco, todo mundo tá fazendo aquelas threads gigantes, né? Falando coisa, revelando coisa, juntando informações e criando gifs da situação. Então, é uma coisa assim que eu achei que o livro trouxe muito bem, né, toda essa loucura, todo esse auê que é a internet, que é o Twitter e que é, né, a recepção do público em relação a coisas que acontecem nos bastidores de filme, né, e quando aquilo acaba se espalhando. E especialmente que aqui a gente tá falando de um filme, né, que era uma obra de Natal, que era basicamente assim aqueles projetos que a gente tem, daqueles filmes bem água com açúcar. Então, todo o público que costumava ver esses filmes era feito as mães tradicionais conservadoras, assim, donas de casa, enfim, que elas são as que mais gostam desse tipo de filme, apesar de, obviamente, ter outras pessoas que curtem também. Mas a gente sabe, né, que falando assim, de público geral, elas eram o maior público desse tipo de filme. E aí você misturar isso, né, com pessoas que têm um interesse pela questão de pornografia, do OnlyFans, né, que no caso aqui é o Closed Doors, o site, mas a gente sabe que é basicamente um OnlyFans ali, né, e você ter o contraste da reação desses dois públicos e também um terceiro público surgindo, meio que tentando mostrar os dois lados, que isso pode ser bom ou que isso pode ser ruim, sabe, vai ser um bom início para a carreira da Bee Hobbs ou simplesmente a carreira dela acabou de vez, sabe, eu acho que como tudo isso foi escrito, como tudo isso foi trabalhado, foi muito, muito bom. E a finalização em si da história, né, gente, assim, da questão romântica, da questão do filme, o que é que vai acontecer com o filme? O que é que vai acontecer com eles? O que é que vai acontecer com a carreira deles? O que é que vai acontecer com eles enquanto casal? Eu achei que tudo foi muito, muito bem resolvido aqui no final do livro, né? Ele é um livro, assim, que ele tem uma conclusão que é bastante satisfatória, não só porque a gente tem, digamos assim, respostas e acontecimentos para cada questão que foi aberta ali no decorrer do livro, mas também porque todas essas soluções e resoluções e conclusões, elas fazem sentido, elas são bem feitas, elas são bem pensadas. Você vê que tudo ali meio que se conecta com aquilo, e que faz sentido também com as nossas experiências do mundo real, sabe? Como eu falei, a reação das pessoas na internet, você consegue imaginar pessoas tendo, de fato, aquelas mesmas reações, fazendo aquelas mesmas coisas. Então, achei que tudo soou bastante, assim, incrível e realista, no sentido, assim, de que faz sentido as coisas se solucionarem da forma que se solucionam, mas ao mesmo tempo, né, ainda tem ali aquela coisa, né, que é positiva e otimista, que é uma coisa muito comum, né, gente, do gênero de romance e comédia romântica, né, como esse livro aqui é uma. Então, eu acho, assim, que foi super incrível, sabe? Foi uma mistura que ficou muito, muito boa. Mas, assim, eu queria dizer, inclusive, que apesar do final ele ser uma conclusão muito satisfatória, né, ele acaba também deixando, sim, brechas para histórias do futuro, possíveis sequências, spin-offs, e enfim. Eu já ouvi falar que existem sequências desse livro aqui, né, pelo menos 2 livros, mas assim, eles não vão falar sobre a Bee Hobbs e o Nolan, que são os 2 personagens, né, o casal principal que a gente tem aqui na história. Eles vão ser mais focados em outros personagens secundários, e são histórias novas, sendo que o que liga a eles é que tudo tem a ver com essa coisa de bastidores de filme, porque a gente vai ver coisas acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, no final, eles falam de outros projetos que serão feitos, sabe? Que, outro filme vai ser gravado por algum personagem aqui, né? Então, a gente vai ter outros personagens, outras pessoas meio que participando de uma outra produção e vivendo outra história de amor em outro livro, mas não são livros, assim, que você precisa ler tudinho na ordem, né? Eu acho que são livros que você pode só pegar um e ler e depois não ler a continuação, enfim. Eu, particularmente, né, gente, eu gostei muito, muito, muito desse livro aqui.
Mas eu não sei se eu tenho vontade de ler essas continuações, simplesmente porque, assim, hoje em dia eu tô indo muito atrás de livros únicos, né? Obviamente, existem algumas séries, algumas sagas e trilogias, enfim, que eu acho que são muito importantes de serem lidas, de serem conhecidas, e eu até tento realmente ler e ver tudo, enfim. Mas eu sei que, pra mim, eu tô com muita vontade, assim, de ler coisas diferentes, de autores diferentes, de gêneros diferentes, de estilos diferentes. Então, às vezes, quando eu vejo uma série de livros que tem não sei quantas continuações e não sei o que você tem que ler aquilo, spin-off daquilo, sabe? Às vezes eu fico meio sem paciência. Eu sei que algumas pessoas acabam também tendo esse mesmo sentimento que eu. Então, eu fico feliz, né, de dizer que, apesar desse livro aqui ele ter, sim, sequências e ter outros livros que você pode ler, eles não são necessários. O final desse aqui é satisfatório. E, pelo que eu sei, os outros livros, que eu pesquisei um pouquinho sobre eles também são satisfatórios e também se concluem em si mesmos. Então, você não precisa ficar lendo tudo, né? Então, assim, eu particularmente não pretendo agora ir atrás, né, dessas continuações, mas eu gostei muito do trabalho das autoras, então eu queria conhecer outras coisas, né, que elas já fizeram. Inclusive, vou até mostrar aqui pra vocês, né, gente, que eu voltei lá na biblioteca, porque eu já entreguei o livro, né, de A Merry Little Meat, que eu já entreguei aqui pra biblioteca, e já peguei esse outro livro aqui, que é da Julie Murphy, né, que é uma das autoras que fez esse livro, né, A Merry Little Meat, que eu estou falando aqui com vocês no vídeo, né. E aí, esse vídeo aqui, né, no caso, esse livro aqui, ele vai ter um vídeo próprio que eu vou fazer. Ele não vai ser no formato de vlog, eu vou fazer só no formato, assim, de resenha mesmo, de review, assim, só falando no geral o que eu achei, porque eu queria, né, depois comparar a reação de vocês inscritos a esse vídeo aqui, que é mais longo, mais detalhado, de vlog de leitura, e esse vídeo aqui que vai ser um pouco mais curto e um pouco mais simples, pra ver qual estilo vocês preferem, qual estilo vocês gostam mais. E é isso, né, gente? De modo geral, adorei ter lido A Merry Little Meat Cute, né? Eu não sou uma pessoa que costuma ler muito romance, né? Eu sou mais, assim, da fantasia, do terror, né? Às vezes ficção científica e coisas do tipo. Nem sempre eu fico lendo romance, puramente romance, né? Mas existem alguns que eu leio e eu acabo gostando, né? Eu acho que Bridgerton é um exemplo disso, né? Crepúsculo, eu poderia dizer que é um exemplo disso, mas eu acho que não, porque Crepúsculo também tem elementos, assim, sobrenaturais, místicos, enfim, né? Mas essa história, né, que eu falei pra vocês agora, do A Merry Little Meat Cute, e também esse outro livro da autora, que eu vou ler e comentar em breve aqui no canal, eles não têm nada dessa coisa, assim, mais fantasiosa, né, mais sobrenatural, mística, enfim. Então não é um tipo de leitura que eu costumo fazer com tanta frequência, mas eu gostei muito, recomendo. E é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!